Olá, professor. Meu nome é Leandro Rodrigues, sou especialista em adaptação de atividades para alunos com deficiência e nesse vídeo eu converso com o Dr. Marconi, neurologista especialista em TDAH. E durante o nosso bate-papo, dou várias dicas e ele também de como você pode adaptar atividades para alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não perde, vai ter exemplo prático, é um bate-papo muito bacana. O Dr. Marconi é uma pessoa de altíssimo nível profissional e excelente pessoa também. Não perde, fica até o final, confere esse vídeo porque é maravilhoso. Agora eu vou deixar você com a gravação desse encontro. Tchau, tchau. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Como é que vão aí, minha turma? Sejam todos muito bem-vindos. Começando aqui mais uma live, a live de hoje muito, mas muito importante. A live que vai acontecer junto com o Leandro, do Instituto Itardi. Deixa eu molhar o bico aqui. Olha só pessoal, essa semana a gente está aquecendo os motores para o lançamento, para o evento que vai ser o treinamento Expert em TDAH. O treinamento Expert em TDAH vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de julho. Semana que vem, segunda, terça, na outra semana, segunda, terça e quarta. Passando semana que vem na outra. Se você ainda não se inscreveu, é muito importante que você se inscreva, esteja lá porque vai acontecer coisas muito boas por lá. Assim como essa semana a gente já trouxe a Lucimar Stocker, que foi uma live fantástica. Nós vamos ter também hoje falando com o Leandro. O Leandro ele vai se apresentar, não quero adiantar aqui, mas eu já vou de antemão aqui falar o seguinte: se você tem algum filho que tem TDAH e você tem a professora dele no seu Instagram, eu queria que você parasse agora e fosse lá e pum! Marcasse essa professora, porque hoje vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Pessoal, tá ruim aqui hoje, não sei o que está acontecendo. Comecei, minha garganta está um pouquinho ruim. Pessoal, então assim, hoje a gente vai preocupar com quem? A gente vai preocupar com os professores que dão aula para crianças com TDAH. É muito, mas muito importante isso, que esses professores eles saibam o que fazer, como fazer. Hoje, infelizmente, eu tive uma decepção na seguinte situação. Eu atendi uma criança que tem uma dificuldade bem importante e eu pedi as adaptações para essa família e pedi à escola que fizesse algumas adaptações e a escola mandou me responder que não faria nenhuma adaptação, porque imagina só se ela viesse aqui no meu consultório e pedisse para que eu fizesse adaptações pro filho dela. Então assim, a gente fica muito triste com isso, sabe? Ver que a gente ainda tem muita coisa que correr em relação a isso. Mas vamos lá, deixa eu chamar aqui, deixa eu convidar aqui o Leandro. O Leandro já está por aqui, deixa eu chamar ele aqui. E a gente vai bater um papo legal aqui. Pronto, estamos esperando o Leandro. Vocês vão adorar a live de hoje, porque o Leandro é uma simpatia. E ele ajuda a preparar materiais para professores com dificuldade no aprendizado. Já até contei. Leandro, boa noite. Olá, doutor Marconi, boa noite. Prazer falar com você. Não conheço pessoalmente, mas sou seu seguidor. Acompanho lá o Instituto Itardi para que eu possa ajudar as famílias. E assim, já vou te parabenizar pelo trabalho que você desenvolve. Fantástico. Eu aprendo lá. Meu filho é típico. Eu aprendo com você para fazer as coisas com meu filho típico. Eu não tenho, eu gosto de estudar com ele pelo menos uma vez por semana. Isso é super importante. Então, parabéns mesmo. E eu estava falando aqui antes que a gente vai ter na semana que vem o treinamento Expert em TDAH, na outra semana. Eu acho que na mesma data você também vai ter um treinamento, nós vamos falar disso, não tem problema. Mas eu queria saber quem que é o Leandro. Eu preparei, vim preparado, tá, Leandro? Eita! Maravilha. Quem que é o Leandro e quem é o Instituto Itália? Então, bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Leandro. Eu sou fundador do Instituto Itardi e minha história começou desde quando eu era criança, bem pequenininho.
Quando eu era criança, eu nasci num ambiente bem diferente, assim. Meu pai tinha uma editora que publicava muitos livros de professores, livros didáticos. E minha mãe é professora alfabetizadora. E ela fazia atividade no mimeógrafo na época, né? E nesse ambiente eu comecei a aprender, eu sentava do lado de professores e ficava editando os livros deles no computador e aprendia a preparar, até imprimir livro, eu já imprimi, e o processo todo lá de gráfico eu conheço, e eu usava esse conhecimento para ajudar minha mãe também a criar atividade para ela parar de usar o mimeógrafo naquela época, né? E que era um grande avanço ali para uma professora que não precisava de mimeógrafo naquela época, era um grande avanço. E aí eu comecei a ter esse conhecimento técnico, mas aí depois eu acabei tendo o negócio deles, eles pararam com o negócio deles, se aposentaram e tal. E aí meu primeiro emprego foi numa creche municipal, prestei concurso e aí conheci lá a área da educação, vivendo dentro mesmo da área de educação como profissional, né? Sem ser como aluno, sem ser como espectador da minha mãe. E aí conheci crianças com necessidade especial, criança com necessidades específicas, né? Necessidade especial para tudo. E, enfim, crianças que possivelmente teriam um ou vários diagnósticos, só que não tinha quem fizesse esse trabalho. E mais tarde, na área de computação, também entrando na faculdade, eu descobri que a área de tecnologia combina com a área de educação dentro de uma área chamada tecnologia assistiva. Achei isso incrível. E comecei a me aprofundar mais ali e vi que tinha uma oportunidade para que eu agregasse, para que eu não queria só ser um programador. Eu comecei a ser programador, acabei saindo dessa carreira, trabalhei alguns anos. Eu queria uma coisa com um propósito maior, sabe? Eu não quero trabalhar só com isso. Eu queria uma coisa que tivesse uma causa e tem toda essa eu ali para trás, né, e vi que dava para combinar alguma coisa ali para fechar a conta e acabou fechando a conta. Eu me especializei em educação especial depois e vi que esse conhecimento todo que eu tenho desde quando eu era pequeno servia para alguma coisa bem útil na área de educação, no atendimento educacional especializado. Né? E aí veio o Instituto Itália, a gente começou a... Então, toda uma jornada e a cada ano que passa a gente vai aprendendo um pouquinho mais e conseguindo, e o resultado tem sido muito bom, o feedback tem sido muito bom, e essa interação com professores que acreditam, né, e que estão dispostos a adaptar a atividade, né, que tem professores que não estão dispostos, como o senhor comentou ainda há pouco, né, com esse feedback, com esses professores maravilhosos que querem ajudar, que se doam e querem fazer realmente a diferença, a gente tem aprendido bastante e conseguido criar método, criar técnica, criar recurso para ajudar mesmo à distância, professores de todos os lugares, até professor do Japão a gente já teve o prazer de ajudar na adaptação de atividade. Né? Isso é muito bacana na internet. Né? A gente se conheceu pela internet também, isso é incrível demais. Bom, é Parabéns. basicamente isso, não quero ficar falando muito. Você acabou de falar que assim, passei por uma faculdade e vi que não complementava, a conta não fechava, e a minha pergunta vai exatamente nesse ponto. Você acredita que as universidades hoje estão formando profissionais preparados para atender as demandas que têm surgido? E aí eu não estou falando só de TDAH, que é uma demanda imensa. Eu falo que 5% da população, eu falo não, 5% da população tem TDAH, e aí a gente tem o autismo, a gente tem a deficiência intelectual, a dislexia, e aí vai. Você acha que as universidades estão preparadas para isso ou esquece? Não estão a fim de receber a mensalidade? Tchau. É justamente isso aí que você falou. Então, a fim de receber uma mensalidade e tchau, né? Se você para olhar a grade de curso, às vezes é uma coisa que nem parece que nem foi planejada direito. E pós-graduação, especialmente, né? Especialmente pós-graduação. Parece uma coisa assim, embolada, pega uma coisa daqui, uma coisa dali, mistura, dá um nome lá e fala que é uma pós-graduação e bota um preço, as pessoas vão, pagam, fazem, enfim, não aprendem nada. Realmente está assustador. Não está preparando o profissional para o mercado, não está. E não fala de coisas básicas. Não ensina a adaptar uma atividade. Eu puxar a sardinha para o meu lado, não ensina a adaptar uma atividade sequer na faculdade. Então, Leandro, assim, eu fiz medicina 6 anos, assim, tem uns anos já, sabe? Tem um bocado de tempo. Depois eu fiz 2 anos de pediatria, naquela época era 2 anos, hoje são 3, né? E eu fui ter uma aula de TDAH quando eu comecei
comecei a residência, a segunda residência de neurologia infantil. Então, assim, imagine só. Aliás, para não falar que eu não tive nada na residência de pediatria de TDAH, e eu tive uma criança com autismo, e essa criança chegou no ambulatório, e eu estava atendendo a enfermaria. Eu lembro que o professor chegou, ligou para nós e falou assim: ó, vem você e a fulana de tal, porque a gente tem uma criança aqui com autismo e eu gostaria que vocês dessem uma olhada. E aí, assim, é uma briga que eu falo que realmente não estão preparando. Eu já sabia que você ia falar no mesmo sentido que eu tenho procurado falar, e isso me preocupa muito, né? Me preocupa porque quando a gente quer inclusão, a gente tem que começar esse pensamento desde a formação, né? É bem complicado. Olha só, Leandro, eu vejo muitas pessoas falando sobre adaptação escolar, muitas mesmo. Mas, quando fala, eu sempre percebo que estão fazendo um material muito mais para autista, muito mais para disléxico, ou para crianças com deficiência intelectual. E dificilmente alguém fala da adaptação do material para crianças com TDAH. Para falar com você que eu nunca recebi o material, eu recebi esse material de um laboratório, que é TDAH Orientações à Escola. Sim, ele me deu 10, 20 livros desses para eu distribuir para os pais, que tem algumas noções de como fazer adaptação escolar. Por que você acha que eles não explicam muito sobre a adaptação de material escolar para criança com TDAH, se nós temos uma população de 5%? Se cada 100 crianças, 5 vão ter esse diagnóstico e merecem ter uma adaptação. Você tem alguma justificativa? Olha, eu vou falar o que eu acho, né? Eu não tenho como provar isso, eu vou falar a minha opinião. Eu mesmo falo pouco sobre TDAH. Por quê? Por quê? Porque a procura que chega para a gente são para os outros diagnósticos. São para diagnósticos, assim, vou até entre aspas, mais difíceis, né? Como se uma pessoa fosse precisasse mais que a outra, mas todas precisam, né, de uma educação acessível. Mas como a procura, o que chega para a gente não, deficiência intelectual, precisa de uma atividade que o aluno ele não está falando, como é que eu vou fazer? O aluno não para quieto na sala, ele não consigo comunicação com ele. Esse aluno eu explico, passa um tempo ele esqueceu tudo. Esse tipo de situação parece que como eu disse, é mais difícil, entre aspas, e aí a gente acaba falando mais de adaptação de atividade para esse público. Porém, isso é uma concepção da população, de que esse é um tipo de atividade que funciona melhor para determinado diagnóstico. Só que não tem essa regrinha. Essa atividade aqui não pode para esse aluno, esse aqui pode para esse, não pode para esse. Né? A gente tem que tentar experimentar a atividade com o aluno e ver se vai dar um bom resultado. Né? E se funcionar com ele, excelente. Exemplo disso por exemplo, tem um programa para computador que é para pessoas cegas usarem um computador que se chama DOSBox. E esse programa foi criado para que pessoas cegas possam usar o computador. Só que você coloca uma criança que está em fase de alfabetização e ela aperta lá no teclado a letrinha e o computador fala a letrinha que ela está apertando, ela vai achar o máximo aquilo. Então, não foi criado para ela, mas ela tem proveito, né? E isso é muito legal. Então, atividade para aluno com TDAH, o que eu penso atividades, dependendo do aluno, né? Atividades claras, curtas e objetivas, ou atividades super interessantes e que envolvam, que chamem a atenção, que o aluno não ache que está estudando. Ele vai estar estudando, mas para ele está se divertindo. Então aí não tem como esse aluno escapar de mim. Não tem como. Porque ele vai estar brincando. Só que vai estar aprendendo. Né? Isso serve para todo mundo, serve para mim também. Eu quero estudar assim. Pessoal, ele acabou de falar, tem um Reels já gravado sobre isso, então não estou copiando, mas se tivesse também não tem nenhum problema. É exatamente isso que ele falou, porque as pessoas perguntam assim, me dê uma dica de como adaptar, como que o meu filho mantém a atenção e o foco em casa. E aí, nesse Reels, eu brinquei assim, olha, por que seu filho fica 2 horas no videogame? Por que seu filho fica 2 horas na televisão?
que é gostoso, impactante, dá prazer. Então, se você conseguir fazer com que a matéria do seu filho se torne gostosa, impactante, dando prazer, você vai manter a concentração dele 2, 3 horas ali. E o problema é que às vezes fica muito maçante, fica pedante e não dá, a criança começa a ter outros comportamentos. Mas pelo que eu entendi da sua resposta, parece que você quer me falar que é um contexto até cultural, de que as pessoas ainda não estão suficientemente atentas à necessidade da adaptação para crianças com TDAH. É isso, Leandro? Eu acredito que sim. A lei é recentíssima, né? E muitos professores, eles só fazem se precisarem fazer, obrigados, né? Outros não, outros são apaixonados. O professor que é apaixonado, né? Eles pegam o salário dele, vai lá, compra material e cria aula para os alunos. Esse é o professor apaixonado. E tem professor que não é o professor apaixonado, ele só vai fazer isso como obrigado, né? E o que eu estou falando? É que tem professor que dá aula do mesmo jeito vai fazer 10 anos. Né? E, poxa, 10 anos atrás as crianças pensavam de uma forma, hoje as crianças pensam de outra forma. Então, ele não está disposto a ceder um formato de atividade, um formato de aula, um formato de comunicação. Tem que ser todo dia, do mesmo jeito, da mesma forma. Por exemplo, meu filho tem TDAH, ele fez avaliação neuropsicológica e diagnosticado. Né? E eu não dei Ritalina para ele, me indicaram, mas eu fiquei assim, em cima do muro. Só que isso é um outro assunto. Por quê? Porque eu queria que as atividades dele fossem prazerosas. Porque eu acho que todo aluno tem que ter atividade prazerosa. Não tem que ter frustração? Não, tem que ter frustração, mas pode ter frustração em outra coisa, na hora do chocolate, na hora do brinquedo que ele aponta na vitrine e não está na hora de comprar. Mas frustração na hora de aprender a fazer a subtração, poxa, deixa ele se concentrar na subtração primeiro. Depois que ele aprender a subtração, aí ele aprende outra coisa, frustração, né? Então, eu me perdi agora. Você falou da criança, eu me perdi. Qual era a pergunta? Que é um contexto cultural Ah, de que não se procura para adaptação e aí acabou fluindo nas dicas para quem tem TDAH, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. No ano passado, dia 29 de novembro, data marcante para o neuropediatra, o governo federal emitiu uma lei que ficou conhecida como a Lei do TDAH. E essa lei, ela nós vamos discutir ela na semana que vem com uma perita nisso, mas fizeram a lei e soltaram, assim, pum, a lei está aí. Agora, salve-se quem puder. E aí, assim, você trabalhando com professores, e talvez assim, tenha mais contato do que nós, você acha que as escolas, se fizerem uma forcinha, elas estão preparadas para realizar essa nova função? A lei determina que essa criança seja incluída, determina uma série de coisas que ela tem direito à acessibilidade, à atenção plena, e você acha que tirando aquilo que você acabou de falar, assim, olha, esse professor ele não está afim, então ele não vai fazer nem só se o secretário de educação for lá e falar, olha, você faz ou nós vamos te afastar. Mas aquele professor que está ali mais com vontade, mais apaixonado, aquele diretor que é mais apaixonado pelo tema, você acha que ele vai conseguir realizar essa nova função? olha, realmente, se é uma equipe mais apaixonada, mais aberta, né, que é realmente uma equipe, né, não são só pessoas que trabalham no mesmo lugar, é uma equipe, é um pessoal alinhado, que tem objetivos em comum, que tem propósito em comum, e tem acesso ao que diz lá, né, acesso a, por exemplo, não sei se fala acho que fala do neuropediatra, fala da fono, não é, na lei, Da fala de psicóloga? uma equipe, da psicóloga. Então, se eles tiverem acesso a isso também, é possível de implementar, né? É possível, mas isso é raro de acontecer, de encontrar, né? É muito raro. O que mais vai acontecer são professores que vão fazer um trabalho dentro da sala de aula dele, né? O que eu acredito. Ele é o professor que se compromete. Fala, aqui na minha sala
eu vou fazer tudo que eu puder fazer. Tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. O colega da sala do lado não está fazendo, mas o mundo está cheio de problemas. Se eu for focar no problema do mundo, eu não faço mais nada. Então, aqui dentro, o meu tempo com esse aluno, o que eu entrego para esse aluno, o que eu falo com esse aluno, a minha interação com ele vai ser da melhor qualidade que eu puder. Então, ele vai fazer um trabalho, e eu acredito que esse profissional consegue fazer um trabalho excelente. Claro que ele não vai ter o suporte, às vezes, da equipe de saúde, mas às vezes ele pode ter. Por exemplo, igual o senhor mandou uma mensagem, né? E poderia ser uma mensagem para um professor incrível que ia te ligar e fala, nossa, mas dá uma olhada aqui nas atividades que eu fiz, o que você acha? Podia ser essa pessoa. Então ele vai conseguir um trabalho excelente, né? Mas vai depender muito do profissional, eu acho. Vai depender muito do profissional mesmo. Eu tenho uma professora que outro dia me encontrou e ela fala que ela guarda uma carta que eu mandei para ela. É daquelas apaixonadas, sabe? Até hoje, porque serviu para ela como uma inspiração. Ela conseguiu fazer uma adaptação fantástica com a criança que precisava e, assim, fora do currículo, fora do padrão de atendimento que ela precisava fazer, mas ela conseguiu fazer. Leandro, o que eu mais vejo aqui é professor reclamar de salário, sabe? O salário é muito baixo, o salário é muito baixo. Entretanto, assim, quando eu vou para a prática, e aí eu preciso de encontrar, mesmo assim na rede pública, dando aula particular, na rede privada, dando aula particular, professores que realmente saibam tratar crianças com TDAH, que consigam compor uma equipe, que eu não encontro. É difícil mesmo encontrar. Essa semana mesmo, eu tive atendendo aqui uma mãe, eu até fiz um stories com o filho dela. E aí ela falou comigo que ela estava muito preocupada porque havia vencido o contrato dela do Estado e ela não renovaram. E eu falei, minha filha, seu filho é TDAH, você sabe trabalhar com seu filho, sabe adaptar e por que você não está trabalhando com isso, dando aula particular em casa, adaptando material em casa para essas pessoas? Isso tem uns 3 meses. Ela voltou essa semana e falou, Marconi, estou com 3. Os 3 que eu estou já me dão suporte semelhante, suporte financeiro mesmo, semelhante ao que eu ganhava no Estado. Porque eu estou com 3. Então, assim, eu conheço uma outra pessoa que trabalhava no setor privado como professora e aposentou e veio trabalhar como atender crianças com TDAH. E aí, essa pessoa me fala que o valor que ela ganha hoje é 3 vezes mais do que ela ganhava quando estava só como professora. Então, assim, por que ainda tem muita dificuldade de encontrar essas professoras? Eu tenho um paciente, eu preciso de indicar um professor que saiba trabalhar com TDAH, eu não consigo achar. Entendeu? Eu não consigo achar. Eu tenho assim, quem que eu vou chamar? Quem seria bom para essa criança? Por que isso acontece? Qual que é o... Porque eu tô querendo que você coloque assim, financeiramente mesmo, assim, poxa, Sim, sim. Inclusive, eu falava muito sobre isso há um tempo atrás, né? Que o professor que sabe adaptar a atividade, ele poderia atender vários alunos e que os alunos com mais dificuldade de aprendizagem, eles precisam de uma aula de reforço. Ele precisa de um momento para estudar aquilo com um profissional fora da escola. Às vezes o pai, a mãe não é um especialista naquilo ali e não vai ser. E até, alguns até tentam, né, se tornar especialistas, mas eles têm as carreiras deles, as formações deles, não são professores. E existe essa demanda, existe essa necessidade, porque é realmente muito difícil de encontrar. Eu acredito que é uma questão, novamente, cultural, porque o professor, a maioria dos professores, né, do Brasil são concursados. Professores atuantes são concursados e o governo tem o maior, né, a maioria são servidores municipais ou estaduais. E eles prestaram um concurso, né? E eles prestaram um concurso para trabalhar como professor, né? E é isso. É isso. Não tem, e existe um outro perfil de profissional que não estava à procura de um concurso. Ele estava à procura de, eu quero
Eu quero montar um negócio. Ah, eu vou empreender, né? E pensa de uma forma totalmente diferente de quem faz concurso, pensa de uma forma quem quer empreender, pensa de outra. E você ter atendimento, você ter essa questão, eu vou fazer um perfil no Instagram, vou falar com as famílias, eu vou abrir a minha agenda, vou... Isso aí é um perfil empreendedor, né? Quem faz isso e consegue fazer isso bem feito, tem um perfil empreendedor. Só que existe tanta necessidade, e só a pessoa te fala assim, olha, eu estou dando aula particular, pronto, você já conseguiu um aluno. É. Então não precisa ter um perfil empreendedor, você só precisa saber fazer o trabalho bem feito. Você pode falar até, você tá, eu estou atuando na rede municipal, né? Tem um monte de aluno com dificuldade de aprendizagem. Você fala assim, então, família, eu também dou aula particular. Aí você está fazendo um trabalho tão incrível dentro da sala de aula, e aqueles pais te amam de paixão, que isso acontece, né? Assim, olha, meu filho está saindo da escola porque a escola vai até a sua tal idade e agora ele tem que ir para outra escola, mas eu quero mesmo que ele fique com você. Será que você não pode dar uma aula particular para mim? O cliente implorando. Assim, pelo amor de Deus, me E dá uma horinha do seu horário. aqui Né? é o mesmo sentimento que eu tenho. O paciente louco pelo profissional, e ele não tem para oferecer. Isso Mas então você acha que é uma questão cultural? Eu ia falar que é uma questão de falta da faculdade ter lá uma matéria de empreendedorismo, sabe? Assim, como que eu posso melhorar a minha carreira? A gente fica muito atrás da CLT, né, dos direitos, e eu não tenho direito nenhum, eu sou autônomo e eu acho isso maravilhoso, acho isso fantástico de ser autônomo, porque eu tenho que ganhar ainda o quanto que eu produzi e tal. Mas aí a nossa visão bate muito semelhante, assim, e principalmente nessa sensação que você tem, que você acabou de falar, clientes implorando pelo serviço e não tem. E às vezes eu acho que ainda faltou acordar, sabe assim, vamos acordar, gente. Tem um mercado aqui, houve uma virada, tem um mercado aqui precisando de vocês, e isso não acontece. Muitas vezes o professor acha que o trabalho dele é sacerdócio. Não, não tem problema nenhum ganhar dinheiro entregando valor no ensino de uma criança na sua casa, na sua clínica. Isso não tem problema nenhum. Eu acho às vezes que eles pensam que é meio pecado, sabe assim? Poxa, eu não posso ensinar o filho da fulana, levar para minha casa, usar minha luz, meu ventilador e cobrar por isso. Não, pode cobrar, não tem problema nenhum, né? Leandro, eu queria que você me falasse um pouquinho do evento que você vai fazer, como é que da semana. Bom, então, pessoal, vai começar no dia 4 de julho também. Não tem Só problema. que as nossas aulas vão ao ar às 7 da manhã, já libera as aulas no ar. Então dá tempo de você ver minha aula, dá tempo de você ver a aula do Dr. Marconi também, que maravilha. Dia 4 de julho começa a semana do professor inclusivo, para ajudar você a adaptar a atividade, você que é professor, a nunca mais ter dificuldade em adaptar a atividade e conseguir ensinar o seu aluno da educação inclusiva, independente do diagnóstico. Eu tenho certeza que você vai conseguir adaptar a atividade para ele, independente do diagnóstico, da idade ou do ano escolar. Existem várias formas de entregar um conteúdo que seja atrativa, que seja interessante, para um aluno que tem mais tempo de atenção, tem menos tempo de atenção, para um aluno que tem mais interesse em estudar, para um aluno que tem menos interesse em estudar, independente do diagnóstico, a gente consegue dar um jeito desse aluno aprender todo dia. Isso é muito importante para ele e para você também, quanto profissional. Quanto mais resultado você gera na sala de aula, mais você brilha aí como professor e pode transformar a sua realidade, a realidade do seu aluno, das famílias e da sua escola também. Aí, É só isso. no Instagram cadastrar, né? Isso, lá na nossa bio aqui no Instagram, @Instituto Itati, tem o link para fazer o cadastro. 100% online, gratuito e com certificado de participação. Perfeito. Olha só, eu queria fazer o pulo do gato da nossa live hoje vai ser agora, né? Eu acho que assim, é o que eu mais sou cobrado. Se você estivesse, eu vou dramatizar aqui, tá? Morrendo, e o professor do seu filho vê, sei agora que você tem um filho com TDAH, e você fala assim, eu quero te dar uma única dica para você fazer adaptação para o meu filho que tem TDAH, e eu não sei se o seu filho é hiperativo ou desatento, primeiro eu queria para o hiperativo. O que você falaria? Uma dica.
Pro hiperativo. É o meu, é os dois. O Pro seu hiperativo. é desatento? O meu é os dois. Os Os dois. dois. É. É, vamos lá. Eu trouxe aqui um materialzinho aqui. Você pediu pro hiperativo? Pro imperativo. Oh, meu Deus. Deixa eu pensar. É, Pode pedir pro desatento. Você quer começar com o desatento? não, não, pode ser, olha só, por exemplo, eu tenho aqui, eu já mostrei isso aqui no outro evento, mas como é um pessoal diferente, eu tenho aqui um caderno, tem muita coisa escrita, e está aqui uma aula de paroxítono, paroxítono e proparoxítono. Isso aqui é uma aula padrão, um jeito padrão que todo mundo dá aula desse jeito para fazer séculos, né? E aí existe um recurso para você adaptar isso aqui, porque a aula não ficar desse jeito no caderno do aluno, para ele não ficar lá copiando, se chama caderno interativo, componente interativo. Isso aqui para uma pessoa hiperativa, que está lá, mó tempão, copiando, ouvindo você, e, poxa, tadinho dele, né? Não Ele vai, não vai ficar lá no tempão. não vai ficar, né? Aí, a gente conseguiu transformar isso aqui é uma adaptação que a gente fez, eu acho muito legal vou mostrar aqui. E a gente transformou isso aqui nesse negocinho que a gente tinha aqui, que é um caderno interativo, sobre oxítono, paroxítono e proparoxítono. E é bonitinho, por quê? Porque tem um menininho gritando aqui, e aí o aluno pega, ele vai ter que, primeira coisa, é o aluno que monta isso aqui, não é você, professor. Então o aluno vai ter que sentar lá e, pessoal, vamos preparar material da nossa aula, então vai ter que recortar aqui, cola aqui, faz igual o meu caderno, olha igual. E o pessoal vai fazendo, os alunos vão fazendo. Isso aqui é um pouco interessante, então ele vai, até, acho que ele consegue fazer. E aí tem a palavrinha, meu Deus, cadê? A palavrinha e é um lápis, tá vendo? Maracujá. E aí o aluno, ele enfia a palavrinha aqui no bonequinho que está gritando aqui, aqui dá para colocar aqui por dentro, não vou conseguir agora que eu estou com uma mão, e para testar, né? Porque eu tenho que testar no grito, né? Eu tenho que gritar a palavra para saber se é oxítono ou paroxítono ou proparoxítono. Então, maracujá, tá certo? Não, não tá. Maracujá, tá certo? Não, não tá. Maracujá, maracujá, tá certo? Não. Maracujá, tá certo. Eu vou lá e pinto. Essa aqui é sílaba tônica. Achei a sílaba tônica, que legal. E agora coloco na minha reguinha aqui embaixo para descobrir se é oxítono, paroxítono, proparoxítono. Aí a sílaba pintada está na setinha que é a oxítono. Legal, consegui fazer uma palavrinha. Vamos para outra. E aí vai. E aí é muito mais legal que exemplos de palavras oxítono. Exemplos de palavras. Poxa, eu fico. Então, se você puder fazer o negócio ficar bem divertido, e componente interativo, caderno interativo, é uma técnica. O aluno interativo, ele vai ter mais tempo de atenção, né? Por quê? Porque é divertido e porque é lúdico e funciona. Funciona muito bem. Com certeza funciona. Adorei. Gostei muito mesmo da dica, fantástico, maravilhosa. Adorei o caderno. Legal. E agora, se tivesse uma dica para uma criança TDAH desatenta, qual seria? Então, eu gosto muito de usar jogos. E durante o jogo, né, o aluno ele tende a ficar um pouco mais tenso porque ele está num momento de competição e de atenção. Se ele vacilar, o coleguinha passa na frente dele. Não, então isso Dopamina e noradrenalina. olha aí, ele falou o fundamento do negócio aqui. E aí tem, por exemplo, aqui eu posso fazer um jogo de carta. Quando eu sei criar o meu próprio material, né, a adaptatividade é você ser autor do seu próprio material. Eu tive uma ideia, eu quero fazer, eu sei lá, eu vou lá e consigo fazer. E isso é muito bacana, porque o professor tem um monte de ideias, só que ele não consegue, às vezes, fazer um negócio ali. E isso aqui não precisa ser feito no computador, você pode ser feito à mão. É uma cartinha que tem, eu vou ler aqui porque está invertido, de motos, meu Deus, de moto chego no trabalho 9 horas. Hoje me atrasei 10 minutos. Aí cheguei 8h10, cheguei 8h50, cheguei 9, enfim. É uma cartinha de matemática. E aí tem um tabuleiro, onde vão jogando uns dadinhos, e cada casa que avança, ele vai pegar uma cartinha do monte. Ou então pode ser só um bolinho virado para baixo, cada um lê para o outro.
e aí tem a resposta aqui embaixo. E aí o outro acertou, errou, agora é a sua vez. Enfim, pode um jogo de turnos, um jogo de tabuleiro. Você pode inventar o que você quiser. Na verdade, não precisa inventar. É só olhar um jogo que já existe e funciona muito bem, que a criançada joga, e você usa o modelo do jogo. Né? E você coloca os alunos em círculos, em grupinhos, e eles pode ter vários diferentes, não precisa ficar repetindo. Cada dia um aluno joga uma coisa diferente, enfim. Dentro do objetivo que você está trabalhando. E o interessante é isso, se eu tenho acesso a editar e a adaptar isso aqui, eu consigo botar química, filosofia, história, arte, tudo aqui. Né? E eu acredito que o aluno mais funcionaria, né? Porque você falou dopamina, adrenalina e tal. Sabe o que eu notei, que é bem interessante assim, a gente pontuar, é que o aluno neurotípico, sem ser autista, sem ser TDAH, sem ser disléxico, sem ter deficiência, ele também se beneficia dessa técnica. Então, você consegue fazer uma adaptação para a criança que tem algum transtorno, mas que a criança típica, que é a verdadeira inclusão, né? Que a gente briga, a verdadeira inclusão é isso. É que a criança típica consiga aprender junto com a criança atípica. E eu adorei os seus exemplos aí, parabéns, fantástico, muito bom mesmo. E me conta aqui. Ô, pessoal, olha só, ele acabou de falar que a atividade adaptada funciona para todo mundo. Foi o médico que disse, vocês entenderam, né? Olha só, não foi só eu mais agora. Pelo exemplo, Maravilha. funciona. Dá para fazer. É nítido, né? Não precisa de. Dá para fazer. E agora me fala assim, qual que é a maior dificuldade encontrada pelos professores na hora de acompanhar as crianças com dificuldades no aprendizado? Eu recebo muita queixa dos professores falando assim, olha, os pais não aceitam que o filho tenha uma dificuldade. E eu recebo muitas queixas assim, olha, os professores não aceitam que o meu filho tem dificuldade e adaptar. Então, é uma faca ali de dois gumes. Mas você que trabalha muito com professores, qual é que você acha que é a maior dificuldade encontradas por esses professores para acompanhar essas crianças? Assim, eu acredito que o professor ele foi pego de surpresa, né? Porque a inclusão ela é recente, né? E o corpo docente não mudou muito, ainda é o mesmo. Então, ele foi pego de surpresa e desarmado. Desarmado, que eu falo assim, sem ferramenta, sem conhecimento teórico sobre educação inclusiva, sem conhecimento técnico sobre educação inclusiva e sem ferramenta para adaptar material. Então, foi pego de surpresa e desarmado. E alguns reagem de forma. E cada um reage da sua forma. Né? Fala, não, isso aqui eu não dou conta, não tem informação. Falam, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Olha só quanta criança eu já tenho. O outro já estava ali pelas tabelas falando, meu Deus, estou quase me aposentando. Aí agora tem 3 alunos com deficiência na minha sala. Meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Então, pegou o professor de surpresa e alguns, a reação deles não foi essa reação passiva, uma reação mais ativa. Opa, vou correr atrás. Né? E esses professores que estão correndo atrás, eles estão realmente conseguindo fazer um excelente trabalho. Né? Mas o grande problema é que, para a pessoa entender que mudou e que não vai voltar a ser como era antes, e que quanto mais rápido ela aceitar a mudança e se armar, se munir de ferramentas, se munir de técnicas e conhecimento, mais fácil e melhor a vida dela vai ser. Porque ela não vai ficar mais tentando ensinar os alunos, tentando fazer eles ficarem quietos, comportados e aprendendo. Ela vai conseguir fazer. E quando ela consegue fazer isso acontecer na sala dela, ela atinge o auge profissional dela, porque é isso que ela queria. Né? Se ela ficar ali todo dia tentando ensinar e o aluno tentando aprender, nossa, vai ser um perrengue. Todo dia um perrengue, todo dia um perrengue, chega uma hora que o professor fica doente, não aguenta mais. Mas quando está fluindo, está funcionando, é uma máquina muito bem lubrificada que está funcionando e indo muito bem, aí está todo mundo feliz. Por quê? Porque está funcionando. Eu não preciso passar sufoco, não preciso ficar horas e horas trabalhando a mais. Por quê? Porque com o tempo que eu tenho, eu consigo fazer o que eu preciso fazer e muito bem feito.
Então, é um profissional mais preparado, mais apto, né? E eu acho que é basicamente isso, né? E o profissional que está correndo atrás, que está se capacitando, que está estudando, e que tá encontrando uma formação que realmente ajude ele na prática, ele consegue dar conta e tem uma qualidade de vida até melhor para ele e para os alunos. Agora, outro profissional que não está buscando, ou que está buscando, só que está buscando no lugar errado, às vezes numa pós-graduação dessa, que misturaram lá um currículo e criaram um negócio, e ele está, coitado, ele está lá 3 anos já fazendo aquela pós-graduação, não aguenta mais, não aprendeu nada, coitado. Ele está tentando, só que ele tentou no lugar errado. Então, Leandro, olha só, eu percebi, quando eu cheguei para o lugar que eu trabalho hoje, para minha cidade, que é a minha cidade natal, eu comecei a perceber que à medida que o tempo ia passando, o número de crianças que procuravam assistência estava aumentando e que a gente não tinha recurso para essas crianças. E aí a gente tem algumas crenças, né? Por exemplo, eu tenho uma crença que para resolver o problema de autismo no Brasil, eu tenho que treinar pais. Para resolver o problema de TDAH, eu tenho que treinar professores. E aí, professores, terapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos. E aí vem uma lei lá e fala, agora a escola tem que ter o psicólogo, tem que ter o fono, e também não prepara esse novo profissional. E aí eu falei assim, cara, se eu não preparar, se eu não começar a formar esses profissionais, daqui a pouco, nem a minha clínica, eu tenho 2 clínicas aqui, nós somos mais de 30 profissionais nas 2 unidades, eu não vou ter profissional nem para minha unidade, porque existe essa dificuldade. E aí eu comecei a entrar nesse mercado e comecei eu tenho que ensinar isso, ela precisa fazer isso, ela precisa fazer aquilo. E há alguns anos já eu tenho aqui no Vale do Aço, a ProEvoluir faz o seminário de dificuldades do aprendizado, que quer realmente discutir essas questões. Depois nós criamos o curso intensivo de autismo para pais, professores e profissionais, que também é um sucesso. Todo ano, graças a Deus, bomba. E aí, junto disso, veio a escola do TDAH, que é uma forma que eu me aventurei a tentar formatar profissionais com o pensamento de como podem ajudar essas crianças. E aí, de uma forma assim, bem ampla, desde o entendimento do transtorno, da neurobiologia, da genética, e dando outras questões também que as famílias não estão preparadas para receber, sobre a evolução dessas crianças. E graças a Deus a escola tem ido muito bem, né? Assim, eu adoro dar aula na escola, porque a galera chega lá muito animada. E essa foi assim a minha forma de tentar resolver de alguma forma o problema de inclusão no Brasil. E aí eu te pergunto, qual que é a sua crença? O que você acredita que possa ajudar a resolver esse problema de inclusão? O que deveria ser feito? Eu, eu fiz formação em coach e a gente estuda crenças, inclusive. E é muito bacana a gente tocar nesse assunto de crenças, porque eu visto uma camisa, que eu estou até com ela aqui, que está escrito que todos podem aprender, né? Todos podem aprender. Eu falo isso o tempo todo, toda hora eu falo isso. E eu repito isso e tento provar que isso é possível de várias formas diferentes e cito especialistas que falam isso e provas de pessoas que não foram. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para você. Você é neuropediatra. O que você acha de um profissional, de um médico, de um neuropediatra, que chega para uma família que fala assim: ó, ele não vai conseguir isso, não vai conseguir aquilo, não vai conseguir aquilo outro e nunca vai conseguir tal coisa? Você acha que. Por que fazem isso? E se você concorda com esse tipo de atitude? Na medicina tem uma frase que é francês. Você fala francês, não, né? Não. Então tá bom, então eu vou usar meu francês aqui. La medicina comme l'amour n'est jamais nem toujours. E isso é debatido muito dentro da medicina. Porque essa frase significa, na medicina e no amor, nunca não existe. Né? A gente vê o cara lá que brigou com a esposa, separou, foi para cadeia, porque né, deu a confusão desgramada, e aí volta e vive o resto da vida feliz. Na medicina, a mesma coisa.
Essa semana, talvez a mãe esteja aí, ela não vai estar aqui assistindo, porque a criança dela é muito nova. Eu me emocionei com uma criancinha de 6 meses. Essa criancinha sofreu um parto, desculpe o termo, desgraçado. Conseguiram quebrar a cabeça do menino. Quebrar mesmo, quebrar, você entendeu? E aí eu pensei, poxa, vai dar uma paralisia cerebral, não vai ter jeito, esse menino vai ficar com lesão gigante. E aí ela veio comigo no primeiro mês, eu acompanhei, pedi intervenção, voltou comigo no segundo mês e agora ele vem na consulta de 6 meses. Leandro, o menino tá lindo, sorrindo, pegando com as duas mãozinhas, fazendo troca de mão, sentando já, quase, fica um pouquinho sentado, já tá caindo, batendo as perninhas, com interação excelente. Cara, você imagina se eu chego lá atrás e falo com essa mãe assim, olha, seu filho não vai andar, seu filho não vai falar, seu filho vai ter um monte de dificuldade. E aí eu acho que esse tipo de situação ele acontece por dois motivos. Primeiro, por inexperiência médica, sabe? Assim, eu já fiz, eu lembro que eu fiz isso uma vez. Eu fui infeliz e sou humilde para falar que fui infeliz com uma família, com uma situação semelhante a dessa criança, que eu falei com ela, com a mãe, infelizmente a lesão está feita e aqui, o resultado aqui não é bom, você vai ter um filho assim, assim, assado, e infelizmente esse pai passou mal depois da minha consulta, e eu acho que foi inexperiência, e eu aprendi com aquilo e nunca mais repeti isso, mesmo sendo muito debatido na escola de medicina, que na medicina nunca não existe. Você vê uma criança com uma lesãozinha desse tamanho e tem uma sequela grande. Você vê uma criança com uma lesão desse tamanho e não tem nada, sabe? Então, assim, isso é bem plausível. Então, por inexperiência. E agora, uma outra coisa, assim, existem médicos ruins, professores ruins, pessoas que não estão bem amadas, que não estão bem pagas, que não estão ali porque querem estar, que não estão ali, sabe? Existe... E eu tenho, graças a Deus, mais uma vez, não sei nem a sua religião, eu uso muito Deus porque eu sou religioso, sou cristão. Deus me separou para que eu pudesse sair dessa turma, sabe? Sair dessa turma. Eu tenho algumas outras experiências na medicina pública que se eu contar, assim, tipo assim, o colega chega para mim e fala, cara, diminui o número de atendimento, meu. Você vem para aqui, você faz tanto atendimento, eu tenho que fazer o mesmo tanto, senão daqui a pouco o chefe vai brigar comigo. Eu falei, mas, dá para fazer esse tanto, por que você não aumenta um pouquinho? Não, não precisa. Aqui, eu trabalhando 12 horas, eu vou receber por 12 horas e fim de papo, sabe? Então, assim, existem mal profissional em todas as áreas. Mas eu prefiro acreditar na primeira, que foi inexperiência, e eu acho que esse tipo de médico, que é um médico muito paternalista, né? Assim, de cima para baixo, vai fazer isso e pronto, acabou, não discute com a família. Eu não discuto com a família, Leandro, quando eu vejo que não tem solução. Por exemplo, eu vejo um risco iminente daquela criança, família, nesse momento eu não posso discutir com vocês. Esse é o medicamento e tal. Mas à medida que eu posso discutir com a família, eu faço questão de discutir. Existe essa possibilidade, essa e essa. Vamos optar juntos o que a gente vai fazer? Então, isso é bem importante. Decisão compartilhada. Decisão compartilhada. E a gente traz a responsabilidade da família junto com a gente. Então, eu prefiro acreditar que é inexperiência do que seja um mau profissional. Porque eu já fiz isso no passado e me arrependo muito por ter feito. Ao menos uma vez. Poxa, que bacana você trazer esse assunto. É interessante porque eu acho que vai muito do profissional mesmo, então, e do que ele acredita, né? Porque o cara que não acredita ou que pensa de uma outra forma, ele não vai conseguir ter resultado com o paciente ou com o aluno dele. Porque ele pode ter todas as ferramentas, todas as técnicas, só que se ele não nem tenta usar, ou ele acha que não precisa usar porque
não vai fazer o resultado, não vai mudar o salário dele, então ele não vai ter resultado nenhum. Então, eu acho que a grande chave da mudança da educação inclusiva no país é essa, né? Mostrar o máximo possível para todo mundo que todos os alunos, todas as crianças, todos os jovens, eles não só têm direito de aprender, mas eles podem aprender e que tem várias ferramentas que tornam isso possível e que bons profissionais conseguem e que se você não está conseguindo, não é culpa do aluno, não é culpa do paciente, é alguma coisa que não está sendo feita direito. E aí vai começar a ter divisão. Ó, esse cara consegue, igual você falou. Por que, que você consegue e o seu colega não está conseguindo? Aí vai começar a falar, pô, segura aí, senão vão achar que eu estou fazendo coisa errada. E vai acontecer isso na escola também. O professor, por que o professor dessa sala de aula consegue ensinar e o professor da outra sala não consegue? Segura aí, professor, senão vão achar que eu não estou dando aula direito aqui. É o que vai acontecer. Então, quanto mais a gente mostrar pessoas conseguindo, né, melhor. Então, a ideia é essa, vamos mostrar para o pessoal que precisam ver o milagre. E o ver o milagre é ver os alunos aprendendo, ver os professores felizes ensinando. Né? E esse é o milagre. E está acontecendo. Só que a gente tem que mostrar mais. Eu queria compartilhar a visão do Instituto ITARD. Você que escreveu? E lá no site? É. Foi, mas, rapaz, já tem mais de 5 anos que eu escrevi aquilo, eu nem lembro. Até 2028, ter até 2028 1000 vídeos de professores que conseguiram fazer a inclusão Eu lembro disso. com o Instituto, com a ajuda do Instituto ITARD. Então, e aí? É isso aí. Vamos contar esses vídeos? A gente está caminhando para isso aí mesmo, está caminhando, graças a Deus. Mas 2028 ainda falta um pouquinho, né? Mas o caminho é esse. Muito bem. Eu queria falar mais uma vez, gente, dar uma paradinha aqui. Nós estamos caminhando para o final já, para renovar o pedido para que vocês se inscrevam no treinamento Expert em TDAH, quem tem um filho com TDAH, professor, e que se cadastrem também na Semana da Inclusão do Instituto ITARD, se você quer aprender mais. Leandro, eu também estou percebendo que não precisa ser professor para adaptar, não. O pai consegue adaptar aí, não dá? Assim, se ele for, ele vai aprender muita coisa também na semana, não vai? Os pais interessados, eles aparecem e conseguem, dão conta, e eles fazem os treinamentos, fazem os cursos. Eles se tornam até mais especialistas que o próprio profissional. E os pais interessados, eles vão longe. Então, tem espaço para todo mundo. Leandro, eu queria que você deixasse um recado para educadores e para pais de crianças com TDAH. O que você fala assim? O que você pode... Você como pai, como educador, poxa, quer mais sustância nisso? É muita sustância. Queria que você deixasse uma mensagem para um recado para esses educadores e para esses pais. Assim, busque fazer atividades prazerosas, tanto em casa quanto na escola, né? Porque você só vai ter a ganhar, né? Porque ao invés de ficar chamando atenção ou pedindo para ficar quieto, pedindo isso, aí você cria você acaba minando o seu relacionamento, né? A toda hora a minha professora chama minha atenção, toda hora a minha professora chama minha atenção. A criança não vai mais gostar da professora daqui a pouco. Aí é a mesma coisa em casa, toda hora a minha mãe chama atenção, toda hora chamando atenção. Então você mina o relacionamento, e quando você acontece isso, a afetividade vai diminuindo e o aprendizado diminui também, né? E você cria barreiras aí para o aluno aprender. Então, atividades prazerosas, atividades bacanas de fazer. E se só não precisa de atividades mais curtas, faça atividades mais curtas. E em casa é a mesma coisa, né? O nosso filho tem potencial para ser tudo aquilo que ele quiser ser e muito mais do que a gente nem imagina. E mesmo que ele não vá muito bem numa matéria e na outra, não é culpa dele, às vezes. Não é culpa dele, às vezes é culpa da professora que não está fazendo tudo que ela podia fazer. Então, não peguem pesado com o menino, que pode ser um grande gênio, só está esperando chegar a hora dele também. Você sabe a minha história, Leandro? Não sei.
Então, eu sou bem mais velho que você, né? Eu não consegui me alfabetizar com 7 anos, eu tive muita dificuldade e eu passei por um processo chamado CBA. Você sabe o que é o CBA? CBA é o ciclo básico de alfabetização, em que eles reuniam 2 anos em um só para que aquela criança não fosse reprovada. Então eu falo que eu sou filho do CBA. Eu estudei em escola pública e nessa época eu tive a grata satisfação de ter uma pessoa na minha vida que era uma professora e ela me levava para casa dela no contraturno de graça para que eu pudesse aprender lá com ela. E aí a vida correu e eu fui embora. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma homenagem para ela uma vez e eu voltei para levá-la no meu carro até a casa dela. E aí eu lembrei, Leandro, eu lembrei da cor da casa. Tão impactante que foi na minha vida. Aí eu falei com ela, professora Marli, a casa era verde, a senhora pintou a casa, era lá no fundo. Falou, poxa, mas você lembra, tem 30 anos. 30 anos. Inclusive, eu tenho um TEDx, que foi essa homenagem. Você sabe o que é o TEDx? Não sei. TED Talks. Quem quiser assistir, Aham. procurar aí. Genética, DNA, sonhos e sonhos de criança. Eu levei ela, eu fiz a palestra aos 17 minutos, fui convidado e eu homenageei ela nessa palestra. Bem Bacana. falou assim. E a Poxa, gente eu vou ver. Que legal. desistir, né, Leandro? Assim, se desistir, as coisas que já não são muito boas tendem a piorar, né? Assim, é bem complicado. Leandro, nós já estamos aqui beirando 1 hora de live. Eu queria que você deixasse uma mensagem especial para os meus seguidores, para os meus pais de crianças especiais, pais de crianças especiais. Eu não sou muito do politicamente correto, não, viu, Leandro? O do pais das crianças com PCD, porque assim, eu acho que tem que ser um linguajar simples, um linguajar que todo mundo entenda, e aí todo mundo já sabe que é pais especiais, e eles brigam comigo de vez em quando, mas eu não importo muito, não. Então, eu queria que você deixasse um recado, e lá também tem muito pais de crianças típicas também, né? Pais que me acompanham. Deixa um recado para eles, para mim. É, pessoal, não existe escola perfeita, mas existem professores apaixonados, né? Encontre esses professores, igual a professora Marli, que eles estão por aí. E quando vocês verem um, peguem um contatinho deles, porque eles podem ajudar o seu filho hoje, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, até fazer pré-vestibular, às vezes até uma matéria da faculdade. Eu tive dificuldade na faculdade e eu fui procurar professor para me ajudar com cálculo, enfim. Porque são pessoas que têm o potencial de fazer a diferença na vida do filho de vocês, que entendem e que criaram um vínculo e usam esse vínculo com o propósito de ensiná-lo profissionalmente. Não é porque ele virou amiguinho, não. Porque ele é um profissional que consegue unir essa afetividade com o profissionalismo e causar realmente o impacto que ele precisa causar para a pessoa desenvolver e chegar onde ele precisa que a pessoa chegue. Então, fiquem na cola desses professores, encontrem eles, eles estão por aí. E, e busquem, procurem, e é isso, é basicamente isso. Tá? Não existe escola perfeita, sempre vai ter um bom professor, sempre vai ter um mau professor em algum lugar, e os seus alunos, os seus filhos, né, vão ter dificuldades em uma matéria ou outra, porque eles vão esbarrar, vez ou outra, em maus profissionais. Né? Mas os bons professores estão aí. Leandro, então assim, só alguns recadinhos nos finais aqui, que essa live vai ficar gravada, eu vou marcar o Leandro e Ah, que bacana. se você tem um professor do seu filho, se você gostou, achou que, olha, justifica o professor do meu filho ver essa live, deixa eu marcar ele aqui. E aí, Leandro, ontem, terça-feira eu fiz a live e eu fiz uma pose para tirar um selfie, né? Tirar um print, e eu pedi para me marcar. O pessoal da produção quase me matou, porque deu
umas 400 pessoas foram marcando, me marcando, eu tinha que repostar, e aí eu esqueci de repostar uma professora, e ela brigou, mandou assim, olha, pelo amor de Deus, você repostou todo mundo. Então, pessoal, vou deixar aqui um print, vamos fazer uma pose para print, podem nos marcar, mas eu não vou repostar, eu vou ver que você me marcou, mas eu não vou repostar, tá bom? Vamos lá, Leandro. E, Leandro, para você, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. E sempre que precisar da gente, nós estamos aqui à disposição, tá bom? Pessoal, se inscrever no treinamento e na semana... Como é que é o nome da semana? Semana do Professor Inclusivo. Link na bio. Inclusive, compromisso com a gente aqui. Um abraço, muito obrigado, viu? Marconi, eu que agradeço. Muito obrigado. Foi um prazer, foi uma honra. Tchau, tchau. Tchau.